Planejamento energético em ambientes extremos. Uma experiência antártica. Autores: Thiago Malavaz de Cristo, Jussara Farias Fardim, Domingos Sávio Lírio Simonetti, Cristina Enjo de Alvarez. Universidade Federal do Espírito Santo e Instituto Federal do Espírito Santo. Em ambientes extremos como a Antártica, a dependência exclusiva de uma única fonte energética e o uso desregrado dos recursos podem levar a uma perigosa condição à sobrevivência humana. A escassez de energia para a obtenção de água, para a proteção contra os rigores climáticos e para a telecomunicação são exemplos de situações que podem ser fatais em ambientes hostis. Assim, o planejamento e projeto de sistemas de energia dessas edificações exige máxima cautela para que se alcance o grau de robustez e autonomia necessários para a operação segura, mesmo em condições adversas. Nesse sentido, esse trabalho apresenta orientações para o projeto de sistemas de geração de energia em ambientes extremos, baseado nas pesquisas que subsidiaram os critérios para as novas edificações do Brasil na Antártica. A pesquisa foi realizada por meio de expedições científicas à Antártica, revisões bibliográficas em periódicos e portais de programas antárticos e na execução de estudos para a integração de fontes renováveis na Estação Antártica Brasileira. Foram pesquisadas literaturas sobre produção de energia em ambientes extremos, produção de energia em climas frios e portais de fundações e programas antárticos. Por fim, o projeto de uma matriz híbrida para a Estação Antártica Comandante Ferraz e o termo de referência para a reconstrução, ambos executados com a participação dos autores, foram revisados de forma a se obter um método generalizado que possa ser aplicado ao projeto de sistemas de geração de energia dos mais diversos ambientes. Feitas as considerações, parte-se agora para a apresentação do método proposto. Esse método se divide em duas fases. Na primeira fase, é construída uma base de dados que apoiará todo o planejamento e projeto. Nessa base de dados, são explorados restrições logísticas e ambientais, é realizado o diagnóstico energético da edificação e a estimação dos potenciais energéticos locais. Na segunda fase, essa base de dados serve para apoiar o planejamento e projeto da matriz, passando pela definição de topologias e tecnologias, análise de viabilidade técnica e avaliação e escolha da solução. A etapa de restrições logísticas e ambientais visa identificar condições específicas que poderiam inviabilizar o projeto. Dessa forma, são avaliadas a distância, o clima, a topografia, a acessibilidade, meios de transporte, legislação e o custo inerente a esse processo. Outro estudo compreendido na fase 1 é o diagnóstico energético da edificação. A identificação do que se deseja em termos de infraestrutura, facilidades, eficiência energética, juntamente com o conhecimento das possibilidades e restrições técnicas, permite o entendimento da dimensão e complexidade que o projeto terá. O diagnóstico energético permitirá o conhecimento de como e onde a energia elétrica e térmica serão consumidas, obtendo-se assim o perfil de consumo de energia da edificação. Esses dados serão utilizados para o dimensionamento dos sistemas de geração de energia. Para complementar os estudos da fase 1, é necessário a estimação dos potenciais energéticos locais. Essa etapa consiste em um estudo quantitativo e qualitativo com o objetivo de se obter a caracterização dos recursos energéticos locais, como o uso de energia eólica, do sol, recuperação de calor e de aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos. Em situações remotas, como por exemplo em ilhas oceânicas, deve-se também ser observada a eventual possibilidade de uso de energias do mar, assim como em florestas densas, a possibilidade de utilização da biomassa. Bem, construída a base de dados na primeira fase, inicia-se então o planejamento e projeto do sistema de energia,
e consiste na segunda fase. Essa segunda fase, ela pode ser dividida entre duas partes: a definição de topologias e tecnologias viáveis e a avaliação e escolha da solução ótima. Para isso, toda a base de dados construída é utilizada, visando-se alcançar a maior eficiência, confiabilidade e segurança, com o menor impacto ambiental e custo. A definição das topologias e tecnologias de equipamentos, ela passa pela análise dos potenciais energéticos estimados, as demandas, área total disponível e pela seleção de equipamentos adequados às condições climáticas. Bem, é importante a especificação desses equipamentos juntamente com a definição das topologias, para que na próxima etapa de avaliação sejam simuladas os equipamentos adequados, os quais atendam o grau de robustez necessários, como modificações em aços, componentes estruturais, isolamentos, que suportem ventos fortes. Esses equipamentos também devem ser adequados às características logísticas dos meios de transporte e armazenamento. Por segurança, recomenda-se que os sistemas de geração tenham motogeradores que atendam toda a carga considerada fundamental para a manutenção das atividades básicas da edificação, e a redundância de pelo menos 100%. Para uma situação de emergência, recomenda-se ainda um outro grupo motogerador, porém em compartimento segregado. Essa solução é importante para que o sistema não fique vulnerável a possíveis falhas, além de permitir atender às necessidades básicas da edificação no caso de manutenção e inoperância de sistemas de energia renovável. Feita a escolha das tecnologias adequadas e a definição das topologias possíveis, parte para a etapa de avaliação e escolha da solução energética ótima. Para isso, segue-se etapas de validação do modelo da edificação, para se garantir que está sendo simulado realmente está aderente com a realidade. Simula-se então as diferentes tecnologias e analisa seus desempenhos. Avalia-se essas topologias e classifica. E finalmente faz a escolha da solução da matriz segundo critérios de segurança, impacto ambiental, complexidade. Para a avaliação das matrizes e classificação, é sugerido dividi-las entre 3 grupos, em função da potência renovável instalada e da demanda média da edificação. É possível que a potência renovável instalada seja superior, semelhante ou inferior à demanda média. Para a avaliação de desempenho, é interessante utilizar o litro do combustível como indicador e como unidade monetária. Assim, no momento futuro, os indicadores financeiros podem ser obtidos convertendo-se o custo do diesel na época de interesse. Para a escolha da solução energética ótima, sugere-se buscar a solução que melhor se adequa às capacidades logísticas e que provoque o menor impacto ambiental do ponto de vista de área necessária para a instalação, maior economia de combustível e que possibilite um estudo detalhado dos custos de desempenho real para a futura ampliação da matriz. É necessário ainda um sistema de gestão técnica da rede. Esse sistema permite o controle de energia, respondendo em tempo real às mudanças climáticas, às necessidades da edificação e às situações de emergência. Concluindo, os critérios para planejamento e projetos reunidos e organizados nesse trabalho retratam as particularidades encontradas para se estabelecer projetos de energias renováveis em ambientes extremos e permitem conduzir de forma eficiente o planejamento de matrizes energéticas híbridas. As etapas de diagnóstico energético, estimação de recursos e limitações constituem a base de dados que sustenta todo o projeto e permite o entendimento da dimensão e complexidade que o mesmo terá.
Quanto à definição da matriz ótima, as avaliações de área necessária, impactada, adequação às capacidades logísticas e segurança humana se sobrepõem ao custo e são eliminatórias. Agradecemos ao INCT, APA, CNPq, FAPERJ, CAPES, MCTI, MMA e CIRN. Obrigado.